Eu sou Suzy Kim, bem-vinda ao Talk Suzy. E aqui eu sempre trago pessoas interessantes para conversas bem descontraídas. E hoje nós vamos dar início a uma série de assuntos muito importantes que eu sei que você vai gostar. Com ela, Bárbara Ferreira, ela é psicóloga e neuropsicóloga. Bem-vinda, Bárbara. Obrigado por estar aqui de novo com a gente, para iniciar essa série. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, contribuindo, com a psicologia, com todo esse conhecimento que eu creio que vai trazer muito resultado ainda para a vida das pessoas que estiverem assistindo aqui a gente. É verdade, Inclusive na sua outra vinda, que teve muita visualização e o pessoal gostou muito dos temas, Então hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho em cada tema. Então, como eu já mencionei, vamos fazer uma série, episódios menores com assuntos específicos. E hoje nós vamos começar com aquele assunto que é assim, que muita gente tem muita dificuldade, com uma palavrinha tão pequenininha, É a dificuldade em dizer não. Sim. Bárbara, por que isso acontece? A questão de aprender a dizer não. Muitas vezes a gente aprendeu de uma forma errada o que é dizer não, de fato. A gente tem um significado totalmente errado. E isso começa onde? Na nossa infância, no nosso desenvolvimento. Então, muitas vezes, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu isso. Olha, não fala isso porque fulano vai ficar chateado, Não tem esse comportamento porque fulano vai ficar triste. Então, assim, nós fomos ensinados desde pequenininhos que gente boa é gente que não fala não, que não contesta, não é? Não tem aquela coisa a criança é boazinha, nossa, é uma criança totalmente que não fala direito, Que não contesta, que aceita tudo bem bonitinha, Você fala, nossa, essa criança é tão boazinha, como se ser boazinha, não falar a sua opinião, não falar não, fosse algo tão bom assim. Então a gente vai crescendo com essa crença que uma pessoa boa é uma pessoa que não diz não. Então, isso vem desde a infância mesmo, Desde que a gente vem aprendendo na educação em casa. É feio falar não. Você aprende a olhar mais para as necessidades das pessoas. Por exemplo, se eu me comportar assim, a tia vai ficar triste. Então, eu não posso me comportar assim, porque senão eu vou ser uma menina má. Quantas vezes, nossa, que menino ruim, que menino má, E as pessoas hoje, falando assim, indo um pouco para a fase adulta, se eu disser não, vão achar que eu sou uma pessoa ruim. Então, isso vem lá de trás, Nós somos ensinados, literalmente, a olhar para a necessidade das outras pessoas e não olhar para as nossas necessidades. Então, aí vem vindo o quê? As experiências da nossa vida. Por exemplo, se eu tenho um comportamento ruim, eu sou criticado, eu sou julgado. Nossa, que menina ruim, você não pode tratar fulaninho assim, Então, e você vai vendo que as pessoas vão te julgando, vão te criticando. E isso vai se tornando uma crença. Que o quê? Que dizer não pode ser perigoso. E uma crença é o quê? É o que eu acredito fielmente. Muitas vezes a gente nem tem noção que esses pensamentos, que a gente vai falar muito nessa série sobre pensamentos, nessas séries seguintes também, para você entender o quanto as crenças, elas conduzem a nossa forma de sentir e de pensar. Então, se eu aprendi assim, eu vou pensar assim. E isso vai conduzir as minhas ações. Então, na vida adulta, eu vou ter muito receio de dizer não. E vou ser sempre o quê? Mais colaborativo, vou ser aquela pessoa que não tem uma opinião muitas vezes. Isso afeta em outras áreas também, Porque o não é uma palavrinha pequenininha, mas ela é tão importante na vida da gente. Porque muitas vezes a gente fala não querendo dizer sim. Exatamente. Ou se não, falar sim querendo dizer não. Então, é uma palavrinha tão pequenininha que tem um peso muito grande durante a vida, E já começa na infância, a gente vem trazendo, Bárbara? O não, ele traça ali um limite, Porque que nem você falou assim, muitas vezes a gente fala sim, querendo dizer não por dentro, Exato. E quando eu falo sim para o outro e digo não para mim, eu estou falando não para os meus limites, para a minha necessidade. Como eu disse, a gente aprende a olhar necessidade do outro. Mas quando você entra, por exemplo, na terapia, você aprende a olhar quais necessidades? As suas, porque muitas vezes você já está no estado de sobrecarga, Que a gente vai vendo os resultados de não dizer não, De você não saber colocar limite. Então, aprender a colocar limite
ganha um novo significado quando você entende que é um respeito com você, que é um autocuidado, porque muitas vezes você não quer e você se coloca naquela situação, muda totalmente o seu comportamento, muda totalmente a sua agenda para satisfazer alguém. E isso vai minando ali a sua autoestima, vai minando quem você é também. Isso vai gerando uma culpa também? Sim. E qual a diferença entre culpa real e culpa aprendida, a impositiva? Vamos lá. A culpa, vamos dizer, a culpa que ela é irreal, que ela é ruim, né? Ela é uma culpa aprendida. Por exemplo, você não quer, vamos por um exemplo mais assim, na fase infantil. Você não quer comer macarrão, porque você não gosta de molho vermelho, mas você foi na casa da tia fez com todo amor e carinho, e a tua mãe fica lá, come macarrão, né? Porque senão a tia vai... Então, assim, você começa a se sentir culpado pelo sentimento que o outro vai ter e você não pode falar que você não gosta. Vamos supor, né? Aqui. Então, você sente culpa por você falar a sua vontade. Então, é uma culpa totalmente que é desproporcional à situação, mas foi aprendida. Agora, na fase adulta, você vai lá e é convidada para um evento, mas você está cansada. E você não quer ir. Então, você se sente totalmente culpada, com uma culpa totalmente desproporcional à situação, por você não querer fazer o que a outra pessoa quer, porque ela vai ficar frustrada. Então, assim, não é comum você falar assim, olha, eu não quero, eu já tô cansada. Ou se alguém chega em você e fala, você não vai trazer isso daí como algo ruim pra pessoa, você vai compreender. Só que a pessoa fica remoendo a situação. Ai, tá vendo? Ó, fulano, eu não fui. E aí ela tá pensando isso. E ela começa a reviver esse sentimento. Então tá desproporcional a situação totalmente, né? E também você acaba acreditando, né? Tem a questão da crença de que gente boa é quem fala assim. Então, eu sou muito ruim porque eu não quis ir no evento. Eu sou muito ruim porque eu não queria comer aquele macarrão. Eu sou uma pessoa ruim. Então, assim, você começa a se autocriticar também. Então, você pode perceber que uma coisinha vai gerando uma cadeia de coisas ruins. Vai tomando uma proporção enorme, né? E essa questão do sentimento de culpa persistir. Então, ela não fica só naquele dia, naquele momento. Você arrasta, muitas vezes, ela para semanas, meses. E aí, vai depender muito do evento e do fato que ocorreu isso. Agora, a culpa que ela é real, de fato. Porque, assim, todos os sentimentos, eles são importantes. Eles nos mostram uma necessidade ali nossa, né? Sim. E, assim, é aquele que você fez alguma coisa realmente indevida. Você vai sentir culpa. E essa culpa vai te levar a retratar, pedir desculpa, né? A reparar ali. Então, é super normal. A culpa, ela vem pra gente fazer, a gente pensar, de fato, no que a gente fez e tentar reparar ali com a nossa relação, né? E convida a reparação e passa, a situação é resolvida e acabou. Tá resolvido ali. Você não carrega isso daí. Então, é uma culpa real, é uma culpa necessária. Todos os sentimentos, eles são necessários. Até a raiva, né? Tem emoções que são mais desconfortáveis. Mas elas apontam uma necessidade que a gente tem. Então, a culpa, a partir do momento que você consegue resolver a situação, ela passa. Agora, essa que você fica remoendo, ela já está desproporcional à situação. E isso, assim, você já atendeu, né, pessoas com esse tipo de problema, com dificuldade de falar não, que isso foi gerando outras coisas também, outros bloqueios, né, na vida, autoculpa, enfim, outros sentimentos. Tem casos, né, trazendo aqui para a forma prática, por exemplo, dinheiro, emprestar dinheiro. Tem pessoas que não conseguem dizer não, e assim, a pessoa conta com o seu dinheiro ali no mês, mas aí o parente, o amigo, vai lá e pede. E por medo de romper a relação, ou de ser mal visto, ou de acharem que é uma pessoa ruim, que não tá querendo ajudar, vai lá e empresta. Aí se sente mal por não conseguir falar não e ficar sobrecarregado. E se prejudica também, né? E vai exatamente, porque você vai vendo que vai rompendo os limites e você não vai conseguindo colocar limite na situação, porque você acha que o outro vai pensar mal de você. Então, já atendi casos assim, por exemplo, aí a pessoa tem que aprender o quê? A habilidade de dizer não, que tá tudo bem você dizer não. A pessoa, ela precisa aprender a lidar com a frustração dela, que você não vai emprestar,
e continuar a amizade, e ok, porque sua amizade não pode depender dessa ação de eu estar sempre ajudando, né? Porque senão, eu vou lá, pago a conta do outro e a minha fica prejudicada. Aí eu fico desesperada, porque eu preciso arrumar dinheiro também para pagar as minhas contas. Vamos supor assim, trabalho também. Né? Trabalho a gente vê muita sobrecarga, então vai aceitando tarefa, vai aceitando novos desafios, sem suportar, sem conseguir fazer o seu. Então, assim, às vezes a gente na terapia tem casos também, né, que atendo, calma aí, prioridade, né? Por exemplo, quando tem uma mudança ali no setor, alguém entra de férias, aí você tem que pegar o trabalho de outra pessoa, ou alguém é demitido, alguma coisa sobrecarrega ali você. Então, muitas vezes a pessoa precisa aprender a comunicar ao gestor, o gerente, que, olha, eu não suporto fazer tudo isso daí. E às vezes isso daí também é muito difícil, porque vão achar que eu sou preguiçosa, vão achar que eu não quero fazer. Então, essa forma de pensar limita muita pessoa, muitas vezes, de dizer não. E acho que nesse caso também a pessoa tem até dificuldade em procurar ajuda. Ajuda, assim, no sentido de, olha, eu não consigo fazer, com medo de assim, ser taxada, entre aspas, como incompetente. Nossa, tem muito. A pessoa não sabe fazer, a pessoa não consegue fazer, mas pega porque ela não quer ter o rótulo de eu não consigo, eu não sei. Exatamente. Mas o fato de você pedir ajuda, de você falar que você não sabe, já acho que é um ato de coragem. Porque você não sabe, você fala, não sei, quero fazer, me ajuda, me ensina. Sim, né? sim. Esse daí também é um receio, porque desse medo de... A forma como as pessoas vão ver, vamos né, deixar isso daí claro, que as pessoas se preocupam muito com isso. Então, o não sei... significa que eu sou incompetente. Aí a gente tem que desconstruir isso daí. Porque não? Eu tenho o direito de dizer não e eu também tenho o direito, gente, eu não sei fazer. E isso não me torna inferior, de jeito incompetente de forma nenhuma. Mas ao longo das experiências da vida dessas pessoas, isso daí significou isso. Então, não sei, muitas vezes elas devem ter ouvido ou percebido ali na experiência que é um sinal de incompetência. Então, às vezes eu esgoto, que nem eu tenho paciente que fala, eu esgoto todas as possibilidades. Se eu realmente não conseguir, aí eu peço ajuda. Mas eu falo, nossa, já podia ter resolvido isso aí faz tempo pedindo. Delega. Se você não é bom nisso, delega, pede ajuda e fala, gente, eu não sei. E eu sempre coloco, gente, eu também não sei tudo. Porque às vezes acham que por você estar lá ajudando a desenvolver a habilidade, você sabe tudo. Eu falo, gente, eu não sei. Quando eu não sei, eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que delegar para outra pessoa. E tá tudo bem. Nessa área que eu sou muito bom. Mas nessa daqui eu não sou muito. Ou estou aprendendo ainda. Então, assim... eles trazem muito essa questão de autocobrança. Você pode entender que a autocrítica, né, esse medo de dizer não, eles estão sempre envolvidos, e o do não sei também, porque está muito percebido como as pessoas vão, está muito, né, visto assim, em como as pessoas vão me perceber. Então, eu me preocupo tanto com o julgamento e a crítica, que eu não consigo nem me dar liberdade de ser eu. É verdade, né? Isso é muito triste, porque a gente sempre vê ao longo da vida, no trabalho, na escola, em todo lugar, na família, você sempre vê uma pessoa ali, você vê que a pessoa não está conseguindo, está no limite, E mas não a pessoa... pede ajuda. Aí você fala, quer que eu faça alguma coisa? Não. Quer ajuda? Não sei o quê? Não. Você sabe fazer isso? Sei. Aí você vai ver a pessoa está numa dificuldade, assim, terrível, está sofrendo por aquilo, né? É muito a forma como a pessoa vê. Eu sempre falo, a gente às vezes tem que mudar a nossa perspectiva das coisas, porque muda o significado. Muitas vezes você vai ver que a situação em si não mudou, mas a sua forma de perceber as coisas mudaram, e aí você muda o seu comportamento. Então, assim, eu não sei, ou dizer não, muitas vezes não significa o que você realmente acha, ou você aprendeu, que nem a gente colocou aqui, né, o tema. Aprendendo a dizer não. Da mesma forma que eu aprendi que dizer não significa ser uma pessoa ruim, eu posso aprender que dizer não é impor limites e ter saúde mental também. E é um autocuidado. É verdade, é um autocuidado, você tem toda a Literalmente, razão. é um gesto de autocuidado e de respeito por mim também. Então, assim, o dizer não sei, o dizer não significa muitas vezes as coisas ruins que você aprendeu. Não significa que as pessoas vão te perceber assim. Porque assim, pensa, quando alguém fala pra você que não sabe, você chama essa pessoa de burro, de incompetente? De Eu forma não chamo. nenhuma. Porque eu acho que as claro que pessoas não. vão pensar isso de mim.
Então, por que que a pessoa pensa, acha isso? Porque ouviu isso, será, na infância? Sim, faz parte. Mas É assim, isso? você percebe que com o outro você é muito mais compassivo? Você tem muito mais compaixão e com você é muito mais duro? É verdade, a gente Tem se muito cobra mais, demais, né? muita autocrítica. Então, assim, por que eu não posso pensar da mesma forma? É, Que as pessoas não vão me julgar assim. verdade. Então, assim, muitas vezes a gente é nosso próprio inimigo, a gente se critica muito e com outra a gente trata ele tão bem. Então, assim, nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. A gente também tem que se tratar como nossos amigos. Verdade. E por que isso acontece, Bárbara? Por que que a gente se critica tanto, se exige tanto, se cobra tanto? Você não pode falhar, você não pode deixar faltar, você não pode, você tem que consertar, você tem que pagar. Por que que a gente se critica tanto? E é verdade. Esse é um autodiálogo que nós temos com nós mesmos. Então, tudo aquilo que a gente traz de experiência ao longo da nossa vida forma a forma como a gente fala. Se a gente parar para pensar, quantas vezes ao longo do seu desenvolvimento, das suas experiências, você ouviu esse diálogo que está dentro da sua cabeça, que você não vai conseguir. São regras que muitas vezes a gente que a gente tem, por exemplo, que dizer não é ser uma pessoa ruim, que se você falhar significa que você é incompetente, você sempre tem que ser a melhor. Então, se você der uma falhadinha, você não é a melhor, então te coloca em um lugar ruim. Então, assim, são as coisas que você foi ouvindo ao longo da sua vida formam esse autodiálogo, que muitas vezes te sabota, que muitas vezes te deprime, te coloca para baixo. A gente fala que é o crítico interno. Entende? Então, a gente precisa aprender a identificar esses pensamentos do crítico e desconstruir ele. Ah, tá. A gente precisa aprender a lidar com os nossos pensamentos. Porque muitas vezes a gente acha que o outro está julgando, o outro está criticando, e muitas vezes não passa de você. Que você está se colocando para baixo e nem é o outro. É verdade. E o nosso maior adversário somos nós mesmos, a gente com a gente mesmo, a gente com a Literalmente. consciência, né? É uma briga ali, né? Sim. E também tem o outro lado, da pessoa que só fala não. Ah, sim. Não, você pode fazer? Não. Você vai? Não. Você pode comprar? Não. Você sabe a pessoa que só fala não para todo mundo? E isso, por que isso? Depende de muitos casos, né? Tem pessoas que fazem isso para se proteger, né? Tem pessoas que foram muito feridas ao longo da vida e, então, vamos dizer assim, se cerca minimamente de relações ou de disponibilidade. Por exemplo, não, eu ajudei tanto fulano, ciclano, eu não vou mais ajudar ninguém. E se torna também uma regra. Aí vai pro extremo, né? Nós temos dois extremos aqui, né? É verdade. O que não tem dificuldade e o que só fala, que né? Que só tem dificuldade. Então, assim, a gente percebe que quando tem muito isso, é uma relação de proteção também da pessoa. De muitas vezes não querer se frustrar. De muitas vezes não se colocar à disposição. Fui muito bobo, fui muito besta. E agora eu não quero mais saber. Aí fala não pra todo mundo. E começa a falar isso. Então, assim, tem várias situações que levam a pessoa a isso. Então, os dois extremos acabam sofrendo. É verdade, né? E acaba generalizando. Vou falar não para todo mundo. Às vezes é uma pessoa bacana, que quer te ajudar, que quer te oferecer algo, e você se bloqueia, se auto-sabota e tranca ali, né? Literalmente, e acaba você não construindo muitas relações. Ou você se torna a pessoa chata do grupo, né? A pessoa que não dá pra contar. E acaba sofrendo também. Então, os dois extremos, eles acabam sofrendo. Porque o dizer não é importante de forma equilibrada também. Porque é uma proteção pra você, de fato. E é tão libertador, né? Você fala não quando você realmente não quer algo, né? É muito libertador isso. Nossa. E traz paz também, porque você... a paz. Isso é muito difícil, né? Hoje em dia, né? A paz é uma coisa muito difícil de ter. E uma palavrinha tão pequenininha pode trazer um mar de paz pra gente, assim, né? É muito bom mesmo. Sim, e é tão importante a gente construir relacionamentos, eu falo desde relacionamentos tanto familiares, relacionamentos no trabalho, amizade, relacionamentos amorosos, que a gente consegue falar não e a outra pessoa compreender. Porque o que eu trago sempre para os meus pacientes, né? Quando eles estão aprendendo essas habilidades, né, de dizer não. Olha, a gente tá agora
trazendo você para um novo ambiente. Agora, você precisa encontrar pessoas que você possa dizer não, né? Porque, às vezes, você ficou tanto tempo em um ambiente que qualquer coisa que você fala, você é criticado, você é julgado, você não pode ser você. Então, assim, a gente começa a sair desse ambiente crítico que não deixa você construir sua autoestima. Então, assim, muito difícil você ter uma autoconfiança, uma autoestima em um ambiente em que você não se sente, vamos dizer assim, validado. Que o que você fala não é bom, é sempre ruim, a atitude que você teve nunca foi certa. Não que a gente não possa ouvir, né, ali uns apontamentos, mas é diferente, porque sempre vem com muita crítica e muito julgamento. Aí eu sempre falo, agora a gente vai construir um novo ambiente. Nós vamos atrás de novos amigos, novas pessoas, que você se sinta à vontade. Então, assim, é uma mudança literalmente também. Não é só sobre você aprender a dizer não, mas também depende do ambiente que você tá. Ah, é verdade. Isso conta muito, né? Porque o não, ele é desafiador. Porque pensa quando você já tem uma baixa autoestima, uma visão totalmente negativa de você e alguém chega e te criticar mais. Reforça essa visão que você tem. Agora, quando você vai entrando dentro de um novo ambiente em que você é validada, é ouvida, é respeitada, é até estranho muitas vezes. E eu proporciono muito esse ambiente dentro da terapia, dos pacientes poderem falar, né, literalmente ali o que eles estão sentindo. Que nem essa semana, uma das pacientes falou assim: ai, eu tenho até vergonha em falar para você, né, que eu fiz isso, aquilo, porque nós estamos trabalhando e tal. E eu falo, mas você não precisa ter vergonha de falar comigo, eu tô aqui para te entender, não vou te julgar nessa situação, né, como é julgada fora, né? Então, para ele se sentir, então ali já é um novo ambiente de você conseguir falar e, nossa, tô sendo aceita aqui por ter dado a minha opinião, né, por ter falado dessa forma. Então, envolve muito a questão do ambiente também quando a gente está aprendendo a dizer não. Às vezes, muitas vezes, dentro da família, é assim mesmo. Você fala uma coisa, pronto, é uma enxurrada de crítica em cima. Pessoas que desacreditam em você, né? Que você, por exemplo, você quer fazer... Você tem um plano ou um projeto, sei lá. Aí você fala lá, todo empolgado. Ah, tô tentando fazer essa coisa. Ih, imagina, isso aí não vai dar certo. Muita gente se fecha. Sim. E deixa isso para realmente, eu acho que eu não sou capaz. Outras pessoas vão lá e falam, vou fazer sim, vai lá e faz. Depende muito, né, do aspecto da personalidade ali da pessoa, do entendimento. Verdade. Mas muitas vezes a gente pondera também. Fala, olha, se essa pessoa não tá te apoiando, vamos procurar outra. Outro lugar para você falar sobre seus sonhos, seus planejamentos. Porque existem pessoas muito negativas e pessoas que reclamam demais, que afeta também a gente, né? É verdade. Então, o saber falar, para quem falar e o que falar também entra dentro do autoconhecimento e do conhecimento ali. Porque se você está procurando uma palavra de esperança, de alguém te apoia, você não vai falar para a pessoa que mais reclama da sua família. É verdade. Ou para que desacredita em você, né? Então, entra também isso. Muitos pacientes, eles acabam, né, pessoas, né, acabam ali buscando, né, querendo ou não, a validação de algum pai, uma mãe, que quer, que tem uma idealização que eles vão apoiar. E acaba, muitas vezes, levando o contrário, né? É verdade. E aí, dentro da terapia, a gente vai trabalhando que essa pessoa, ela não consegue te dar o que você quer. E, às vezes, a gente tem que procurar em outro ambiente. Em outro lugar, né? Verdade. E, normalmente, quem poda uma pessoa são pessoas que não construíram nada, né? Acontece. Né? Isso. Sim, Porque sim. você tá com um projeto, não, fazer tal coisa, tal. Não, porque não sei o que. Aí você vai olhar o histórico da pessoa, não construiu nada. Então, ela acha que você também não consegue. E assim vai, né? E para quem recebe, por exemplo, é que eu falo muito da terapia porque eu trabalho muito nessa parte, né? Sim. Mas assim, quando eles recebem crítica, eu ensino também a gente a avaliar de onde vem, quem é essa pessoa que tá falando isso de você. A gente analisa, essa pessoa tem experiência nisso? Essa pessoa já fez algo extraordinário? Não. Então, não serve para você ouvir. Vamos analisar aqui a sua história, o tanto que você já tentou. Então, assim, a gente vai construindo isso daí, de saber quem é que está me criticando, de onde vem essa crítica e o que é uma crítica. Porque uma crítica, uma opinião, um julgamento é apenas a percepção da pessoa sobre aquilo. Não quer dizer que é verdade absoluta. Sim, é verdade. Né? Muitas vezes eu até faço o exercício assim, né? Eu só entendo de psicologia, vamos assim dizer, né? Então eu falo assim sobre a área da pessoa. Tá, se eu chegar e falar que você faz muito mal isso daqui do seu trabalho, como é que você vai se sentir? Nossa, eu vou me sentir muito mal. Não.
mas o que eu entendo disso daqui? Eu não entendo nada disso daí. Então, você precisa acreditar muito mais. Você fala assim, nossa, a Bárbara, ela é muito boa nisso, mas nisso daqui ela não entende. Isso aqui eu entendo. Então, a gente precisa se sentir confiante também no que a gente faz. É verdade. Né? Então, assim, eu vou trabalhando isso daí para eles entenderem que é a minha opinião. Mas não quer dizer que é verdade absoluta daquilo ali. Eles podem respeitar a minha opinião, mas não precisam aceitá-la como verdade. Tá, e no caso da dificuldade de falar não, você tem, assim, uma orientação para o pessoal que está assistindo a gente? Você que tem dificuldade de falar não, a Bárbara, ela está aqui, ela é uma maravilha, assim, você tem alguma dica para passar, assim, algum exercício, alguma coisa para a pessoa ir adquirindo essa força para falar não, quando realmente quer falar não? Sim, ó, não precisa. Quando a gente fala de dizer não, parece que a gente vai chegar assim, não, eu não quero, eu não vou, eu não tô afim. Não é assim, né? Não é assim de uma forma tão grosseira. É de uma forma educada, assertiva. Por exemplo, chegou pra você, te fez um pedido, fulano, vamos ali comigo e tal. Olha, hoje eu não quero, hoje pra mim não dá. Pode ser outro dia. Tem ciclano que talvez gostaria de ir com você nesse lugar. Ou fazer essa tarefa, eu acho que essa pessoa pode te ajudar. Então, você pode dizer um não, vamos dizer assim, de uma forma bem sutil, né? Olha, por exemplo, vai me pedir dinheiro. Olha, fulano, eu queria muito te ajudar. Mas esse mês eu não consigo, porque o que tá reservado tá pra mim, mas quando eu conseguir eu posso te ajudar, não tem problema, tá vendo? É um não, mas de uma outra forma, né? Entende? Então, assim, tem as estratégias de você falar assim, olha, eu posso pensar se eu vou conseguir ou não? Aí você dá aquele tempo e depois você retorna com, olha, realmente eu não vou conseguir. Então, assim, tem formas bem assertivas e de uma forma que não te gere essa culpa. Entenda também que você não vai conseguir ajudar todo mundo, né? Então, assim, hoje não dá pra mim, né? Hoje eu vou preferir descansar, mas na próxima vez eu vou me esforçar, a gente vai. Então, isso é um dizer não. Tá, e você tem uma reflexão final ou uma frase de efeito para levar as pessoas, assim, a terem mais, como vou dizer, não é discernimento, até seria um discernimento de quando falar não, quando machuca demais. E você tem, assim, Para ter uma percepção. uma percepção melhor. Okay. Isso, percepção é a palavra ideal. Bom, quando você vai percebendo que tá desconfortável para você, que vem aquele pensamento, caramba, eu não queria ir, eu não queria fazer. Você começa a se sentir mal com você mesmo. E aí você entra em um conflito, né? Tá. E então, quando vai prejudicar a gente também, sim, né? porque assim, vamos dizer assim, os efeitos de você não dizer não, muitas vezes, é você se sentir deprimido, você se sentir também fracassado, você ficar remoendo a situação, sentir culpa, sobrecarga, né? Então, assim, tem pensamentos depreciativos, né? De autocrítica, porque você não conseguiu falar, porque você não conseguiu fazer. Então, assim, você precisa ir percebendo quando tá tendo esse desconforto. E ficar aquele conflito do limite para você ir passando. E esse é o momento, muitas vezes, quando você percebe esse desconforto, não é necessário você dar uma resposta ali, na hora, naquele momento. Você pode simplesmente falar assim, olha, eu posso pensar um pouco? Sabe, dá um espaço, sabe? Da pessoa, eu te respondo depois, a gente vai ver certinho. Não, por favor, fala agora, eu preciso da sua resposta. Não, agora não, posso ser depois? Porque eu preciso olhar minha agenda, eu preciso refletir nisso daqui e tal, tenho que ver com fulano, né, se dá e tal. E aí você vai dando esse espaço para você também criando essa coragem e retomar. Né? E conseguir dizer não. Mas assim, é importante você perceber esse conflito em você, porque é quando o seu limite está sendo ali, né, entrando em conflito. Se eu falar sim, eu vou me prejudicar. O meu limite está sendo ultrapassado. Eu estou rompendo meus limites emocionais. E se eu dizer não, eu vou estar construindo, né, vamos dizer assim, reforçando a minha autoestima. Eu vou me sentir tão bem, tão capaz em dizer não. Então, é importante a gente entender essa parte do nosso limite, essa percepção de quando está desconfortável. É verdade. Porque tem muitas pessoas, trazendo aqui até para a prática, por exemplo, dentro de relacionamentos, muitas vezes você não quer ir comer mais naquele lugar, você queria muito fazer um outro programa. Mas se eu disser não, essa pessoa vai sentir que eu não quero agradar ela vai pensar isso. E aí você acaba até vivendo um relacionamento muito ruim ali.
né? Onde você não tem a sua opinião. E isso, gente, vai crescendo para outras esferas também de um relacionamento, né? A gente falou aqui trabalho, família, mas dentro de relacionamento também. E tem uma situação assim, que eu trabalhei na saúde, né? Muito em hospital. E tinha um rapaz que foi desafiado a tomar um negócio lá, não lembro o que era exatamente, que quase matou ele. Duvido você tomar aquele negócio. Ele não era de beber nada, mas tinha chumbinho na pinga. Chumbinho. E foi um caso assim muito triste que eu cuidei do rapaz na época, né? E ele quase foi a óbito mesmo. Nossa. Então, ele veio do interior, aí tava no bar lá, duvido você tomar esse negócio, você é macho mesmo, duvido você tomar isso aí. É o desafio, ele não queria, mas insistiram tanto, isso foi a irmã dele que contou, insistiram tanto que ele foi lá e... Necessidade de provar. A necessidade de provar. Então, isso daí é um risco, né? O que ele fez. Nossa, foi uma coisa... Ele acho que não tinha noção, né? E os outros também, né? Mas aí que tá. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso entrar nesses desafios. Eu não preciso me sobrecarregar para mostrar alguma coisa. Por exemplo, quando a gente fala do dizer não, até mesmo na questão do trabalho. Eu vou pegar muitas tarefas, porque se eu não pegar, vão achar que eu sou incompetente. Então, é como se eu estivesse provando para as pessoas que eu não sou incompetente. Então, assim, quando eu sei quem eu sou, me protege muito. Então, ele não precisava ter tomado. Eu falei assim, não, meu filho, se você quiser pensar que eu sou macho ou não, aí fica com você. Eu não vou beber isso daí para te provar nada. Exatamente. E era um rapaz mais novo e os outros eram mais velhos. Então, eu acho que ele ficou, não sei... Pressionado e com medo de não pertencer àquele grupo, não sei. Mas foi uma coisa muito... que marcou muito minha vida. Justamente pelo fato dele ter aceito aquilo. Uma coisa que faria mal para ele claramente ali. Mas é essa questão, o que vão pensar de mim? Porque os médicos falavam assim para ele, pô, você é bobo, por que você fez isso? Aí quando veio a psicóloga, ela falou, não é que ele é bobo porque ele fez isso, existe outros motivos, outras coisas por trás disso. O grupo, né? Ela falou para os médicos falaram, então tá, né? Porque a gente só, né? Eu não falaria não, mas o que levou ele a aceitar aquilo? Por que ele... Pode ser essa questão da necessidade de provar que não é aquilo que ele tá dizendo. Então, eu vou fazer para provar que eu não sou isso. Mas quando eu sei quem eu sou, que, por exemplo, no caso dele, não, eu sei que eu sou homem, eu sou macho, eu não preciso beber tudo isso para provar que eu sou alguma coisa. Então, eu não faço. Então, eu deixo a pessoa com a opinião dela sobre mim. Porque se a gente for atender a opinião e a expectativa de todo mundo e as críticas de todo mundo, quem a gente vai ser? A gente não vai saber a nossa identidade, a gente vai se perder. Exatamente, né? Esse tema é vasto, né, Bárbara? Ele é muito bom e é muito bom a gente entender tudo isso que você está falando, né? porque isso vai abrindo, assim, a mente de muita gente, né? Muita mulher infeliz no casamento, filhos que querem, por exemplo, estudar uma coisa e o pai obriga a outra, porque ele não tem coragem de falar que não é aquilo que ele gosta. Nossa, isso é muito legal, né? Essa superação é muito boa, né, Bárbara? Sim. Quando você consegue romper esse limite do dizer não, não, né? Dessa coisinha tão pequenininha. Porque é uma habilidade e tá muito enraizada na forma como você pensa. Então, a partir do momento que você entende que pessoas boazinhas não são pessoas que dizem sim para tudo, porque isso daí vai te levar a um estado emocional muito ruim. E você entende que pessoas boas são pessoas que têm boas ações. É verdade. E não necessariamente pessoas que só dizem sim. Porque muitas vezes a gente se torna até mesmo um personagem, não é? Porque quando a gente começa a aprender a dizer não, a gente vira outra pessoa, né? A gente não é mais a que aceita tudo, é a que questiona um pouquinho mais. E aí, de repente, as pessoas, eu sempre aviso, de repente, pessoas vão começar a sumir da sua vida. É verdade, né? Porque você não tá mais tão disponível, né? Assim. E é normal, porque o dizer não, ele também vai revelar as pessoas que realmente gostam da gente. As pessoas que realmente prezam pela nossa amizade e não pelo que a gente pode fazer por elas, né? Então, assim, eu já tive pacientes também que sempre foram de pagar a conta.
sem pagar. A partir do momento que começou a não pagar mais, porque começou a aprender, simplesmente não houveram mais convites. Ah, sim, é verdade. As coisas tem foram muito isso começando mesmo. a mudar pra ela. Então, como assim? Nossa, mas não me convida mais? Mas entende? Você às vezes passou a ser a ruim, Ah, sim. né? Quando você deixa de fazer alguma coisa que virou obrigação, um favor que você fazia, ou um agrado que você fazia, quando vira obrigação, aí você corta, aí você é a pessoa ruim, pessoa ingrata. Tem sempre isso, né? Exatamente. Então, assim, aí você começa a ser você, vamos assim dizer, então pessoas começam a se afastar de você. Então, isso é muito normal, mas assim, verdade. você também tem a oportunidade de selecionar as pessoas que vão te respeitar e construir esse novo grupo, esse novo ambiente mais saudável para você. Porque a liberdade de você dizer não é uma conquista da sua paz, da sua autoestima, da sua autoconfiança. Porque eu sempre falo assim, né, para as pessoas, a gente tem uma escadinha para a gente chegar nos nossos objetivos. E a gente vai aprendendo uma coisa ou outra. Se eu não aprendo muitas vezes a dizer não aqui, como que eu vou chegar num objetivo tão grande? Porque lá também vou precisar dizer não. É verdade. Para algumas coisas, para algumas pessoas, e às vezes não até pra gente. É A verdade. gente aprender assim. Então é importante a gente ir lidando com os desafios. Entendam que o dizer não é uma habilidade. E todas as pessoas podem aprender. Todas as pessoas podem aprender. Ô, Bárbara, você tem alguma frase para deixar pra gente, para quem está assistindo a gente? Sim. Bom, dizer não para o outro é dizer sim para o que importa para você. Dizer não é um gesto de autocuidado com você. Então, eu acredito que as pessoas que estão hoje aqui nesse episódio, têm acompanhado a gente nos outros, são pessoas que estão preocupadas, que querem, né, ter uma nova versão de si mesma, que querem cuidar de si. Então, tem aplicado aí muitas vezes o que a gente tem sugerido aqui, tem ensinado de ferramentas. Então, se você aprender a dizer não, entenda que você está cuidando de você e está olhando para as suas necessidades, para aquilo que importa. E toda habilidade, ela é possível de aprender. Então, você é capaz. Às vezes você está assim, não, você não me conhece, eu não sou capaz. É sim, você é capaz de aprender a dizer não e se tornar uma nova versão a qual você se orgulha de si mesma. É isso aí mesmo. E o medo do fracasso, se você tem algum medo do fracasso, é o nosso próximo tema, não é? Isso aí, olha, hoje você aprendeu a dizer não e a colocar em prática. E a desconstruir aí o que você veio construindo. Agora, no próximo, medo do fracasso. Se você também conhece alguém que tem esse medo, já avisa aí que o próximo episódio nós traremos esse tema. Maravilha! Aprendi muito com você, Bárbara. Muito obrigada, viu, por você ter vindo. Por favor, deixa seu contato, suas redes aqui. Eu também agradeço por estar aqui novamente contribuindo. Bom, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram e também o meu número de contato. Caso você queira entrar em contato comigo, pode acessar aí pelo WhatsApp. É isso aí. E ficamos por aqui por enquanto. Então, se liga que o próximo episódio é o medo do fracasso. A Bárbara vai tirar isso da gente, né, Bárbara? É isso aí. Mais uma vez agradeço muito. Obrigado você que ficou aqui com a gente e até a próxima. Beijo grande. Tchau.